de MySQL na prática. Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre banco de dados e nós vamos ver um pouquinho sobre o MySQL Workbench, que nós vamos trabalhar. Tudo que nós usamos hoje praticamente produz dados, produz informações que precisam ser armazenadas. Desde carros, ônibus, possuem diversos sensores que ficam armazenando a todo instante informações. Cidades inteligentes, nós temos semáforos batendo foto, medindo velocidade, nós temos elevadores, prédios inteligentes, monitoramento com câmera. Nós temos também diversos tipos de aplicativos com smartphone ou próprios sistemas que rodam web, desktop ou embutidos que rodam e ficam produzindo todo esse tipo de informação. Mas aonde que fica armazenada essa informação? A questão principal é essa. No modelo bem simples, no modelo mais simples, nós temos, por exemplo, a comunicação entre um sistema, provavelmente um servidor web, e aqui que vai se comunicar diretamente com o servidor de banco de dados. Grande parte desses serviços podem ser no modelo relacional, certo? E nós temos um cliente que pode ser um desktop que vai consumir essa aplicação web ou uma aplicação mobile que vai fazer essa comunicação com esse servidor e com esse banco de dados relacional. Isso é uma das estruturas mais tradicionais que temos para o armazenamento de banco de dados. Mas o que um banco de dados faz? Um banco de dados é qualquer meio físico ou virtual utilizado para armazenar dados ou informações de forma estruturada e organizada. Nós vamos ver, esse é o principal ponto aqui, de forma estruturada e organizada. Nós vamos ver como é que trabalha, durante essa disciplina, como é que trabalha os bancos de dados relacionais, os bancos de dados que trabalham em cima da SQL, uma linguagem estruturada de consulta. O banco de dados relacional é uma estrutura organizada em tabelas. Então, a parte central do teu banco de dados reside na questão dessas tabelas. Então, por exemplo, uma tabela do cliente, onde eu tenho colunas que descrevem características em comum, o número do cliente. Todos os clientes vão estar com o número nessa coluna, o nome do cliente e o endereço de um cliente. Nas colunas eu tenho as informações comuns de todos os clientes. E na linha eu tenho a informação de um cliente específico. Então vamos pegar aqui essa primeira linha. Eu tenho informações do número desse cliente, do nome desse cliente e da rua desse cliente. A segunda linha é outro cliente e assim sucessivamente. Um banco de dados relacional nada mais é do que um banco de dados constituído por diversas dessas tabelas. Além das informações dos clientes, certo? Eu tenho tabelas diferentes. E como é que eu relaciono essas tabelas? Eu relaciono as tabelas com uma coluna em comum em duas tabelas. Nós vamos ver com mais calma isso, mas de uma maneira bem resumida é isso. Então eu tenho o número do cliente em duas tabelas. Então esse número do cliente, 7001, está apresentado nessas duas tabelas. Certo? E eu consigo, dessa forma, linkar essa informação aqui, desse valor e dessa referência, com esse nome e esse endereço. Isso é o princípio do relacionamento entre tabelas em um banco de dados relacional. Porém, vamos falar aqui dos grandes players, dos grandes bancos que trabalham com isso. O que a gente pode destacar aqui? Nós temos a Oracle, que é o banco de dados mais avançado que existe, porém é proprietário. Custa muito caro, apenas grandes organizações conseguem manter um Oracle, porque é muito dinheiro. Grandes bancos e organizações veem. Banco de dados PostgreSQL. O MySQL, que é da Oracle, mas tem uma versão open source. O MariaDB é bem similar ao SQL, mas é outra versão open source do MySQL. Basicamente é o MySQL com outro nome, open source. Houve uma questão histórica aí, vocês podem pesquisar dessa briga. Depois que foi adquirido pela Oracle, houve um fork aqui e eles seguiram com MariaDB, mas basicamente são similares. Postgre é considerado o banco de dados open source mais avançado que tem. Porém, existe uma
é um concorrente forte do MySQL. O MySQL tem algumas vantagens em relação ao Postgre e o Postgre tem outras vantagens em relação ao MySQL. Na nossa disciplina nós vamos utilizar o MySQL, mas tudo pode ser implementado no MariaDB. A nível de avaliação, né, de utilização da estatística, a Oracle é disparado, o banco de dados mais avançado, seguido do MySQL, depois o SQL Server, né, da Microsoft, seguido do Postgre. Né. Então nós vamos utilizar um dos bancos mais utilizados no mercado durante essa disciplina. Tudo que nós vamos aprender de consulta no MySQL pode ser utilizado nos outros bancos, porque tudo que nós vamos aprender é o ANSI, ou seja, é o padrão que todo mundo implementa. SQL vem de Structured Query Language, ou seja, linguagem de consulta estruturada, né, que é uma linguagem de pesquisa declarativa padrão para bancos de dados relacionais. Então, todos os bancos seguem o mesmo padrão na parte ANSI. Né? Depois, eles podem ter cada um suas especificidades. Então, esse aqui é um Create Table, né? Como criar uma tabela no banco. Nós vamos ter aula específica sobre isso. Como criar tabelas, como consultar. E aqui é uma SQL que foi escrita, né? Essa query foi escrita aqui para reproduzir esse resultado. Ou seja, eu vou pesquisar determinadas informações sobre o produto, vou dar um join, um group by, e eu vou ter esse resultado aqui. E isso aqui pode ser apresentado num relatório, numa tela específica no teu sistema web, na tua app mobile, né? Para apresentar para o cliente ou usuário final esse sistema. Vamos ver um pouquinho aqui do MySQL Workbench. Eu preciso estar com o meu servidor MySQL rodando. Para testar, para acompanhar as aulas, eu preciso estar com o meu servidor MySQL instalado e rodando. No caso aqui, esse é um painel de configuração do MySQL, que pode ver que ele está verde aqui, está rodando, certo? Eu vou pegar aqui, vou criar no MySQL Workbench, eu venho bem aqui, né? No Welcome MySQL Workbench, eu vou trabalhar com um editor, né? Query Editor, né? Eu vou criar para isso, eu vou criar uma conexão que eu vou chamar de localhost, né? Deixar aqui o connection method TCP/IP mesmo. O hostname eu vou deixar o IP padrão, que é da máquina, esse é o padrão 127.0.0.1 e a porta padrão do MySQL é a 3306. Se vocês mudarem a porta, vocês têm que verificar isso aqui. Mas se você fez a instalação padrão, vai estar nessa porta. Eu posso testar a conexão, né? No meu caso, eu coloquei uma senha. Ele disse que a minha conexão rodou com sucesso. Né? Eu posso simplesmente dar OK. Criei essa conexão aqui. Agora eu vou abrir meu browser, meu Query Editor. Né? Aqui do lado esquerdo ficam os meus esquemas, né, que são os bancos de dados em si. Não se preocupe, nós vamos entrar mais em detalhes sobre eles depois. Né? Eu vou verificar um que eu tenho de exemplo aqui. Eu tenho uma tabela aqui, produtos. E eu posso simplesmente selecionar as linhas desse produto. Então, vem para cá, para essa tab aqui, a minha tab de query, de consulta em si. Select, asterisco, from, loja, produtos. E aqui embaixo, quando executa essa query, que já foi executada, vai mostrar todos os produtos dessa loja. Não fique preocupado se você não está entendendo muito bem o que está acontecendo aqui. As próximas aulas vão servir para esclarecer tudo isso. O importante é que você consiga conectar o MySQL Workbench com o MySQL. O que foi visto na aula de hoje? Uma introdução sobre o banco de dados e a questão de como acessar o MySQL Workbench que vai ser utilizado nas próximas aulas.